E vamos mergulhar numa aventura pelas Ilhas Galápagos, no Equador. Um paraíso rico em espécies, entre elas as incríveis tartarugas gigantes. Vamos ao encontro de 300 espécies diferentes de vida animal submersa. 60 delas só existem nessas águas. Estamos prontos para o mergulho. Existe uma grande ansiedade e também um certo receio. Essa ilha é ponto de convergência de correntes marinhas e é justamente por isso que tem uma grande variedade de peixes aqui embaixo. Só que essas correntes marinhas são também os lugares preferidos pelos principais predadores do mar. Da nossa equipe faz parte o mergulhador Juan Carlos Balda. É ele quem nos ensina a utilizar o equipamento. Também vão entrar na água os cinegrafistas Henry Ayo e Marcos Bruno. 1, 2, 3, go! Logo nos primeiros metros debaixo d'água, uma família de leões marinhos nos dá as boas-vindas. Por aqui, nem todo mundo é tão simpático. Podemos observar como eles são bons nadadores. As serpentes marinhas parecem brotar do solo no fundo do mar. Os pequenos peixes formam cardumes coloridos e atraem para essas águas os grandes, como os tubarões. Por vários momentos, fomos cercados por dezenas deles. Momentos tensos. O tubarão-martelo, muito perigoso em outras regiões, ignora a nossa presença. Ainda bem. Enquanto fotografávamos as arraias, fomos surpreendidos pela aproximação de um tubarão de 3 metros, conhecido como White Tip, ou Ponta Branca. O xerife dos mares parece querer nos estudar. De repente, chega bem perto da câmera e nos prega um susto. Na hora, é difícil lembrar de que os tubarões daqui se aproximam apenas por curiosidade. Segundo especialistas, a fartura de alimento é um dos fatores que garantem a nossa proteção. Além disso, o ser humano não faz parte da cadeia alimentar do tubarão. Essa tartaruga, sim, corre enorme perigo em um habitat infestado por feras. Por todo lado, peixes, répteis e anfíbios transformam o fundo do mar em espetáculo. As arraias desfilam, belas e graciosas, lembram uma formação de pássaros. A elegante revoada segue em câmera lenta debaixo d'água. Deixamos para trás um cenário de beleza e perigo. Atravessar essa região é uma experiência única. A impressão é de que somos os primeiros a desbravar essa terra e que estamos perto do fim do mundo.
Durante milhões de anos, estas ilhas permaneceram completamente isoladas. Mesmo assim, foram sendo lentamente povoadas por aves e animais que chegaram pelo ar ou pela água, através das correntes marinhas. Para sobreviver no novo ambiente, esses bichos precisaram se adaptar, foram ganhando novas características até se tornarem diferentes. É por isso que Galápagos é tão especial e fascinante. É como se fosse um mundo à parte, no meio do Oceano Pacífico. Criaturas parecidas com dragões, espécies que lembram a pré-história, espalhadas pelas 59 ilhas do arquipélago, com harmonia. Os caranguejos até parecem caminhar em silêncio para não acordar os leões marinhos. Nós estamos deixando a Ilha Floriana em direção a outra ilha, a Ilha Santa Cruz. E na nossa despedida, olha só, encontramos um grupo de golfinhos. Estão provavelmente pescando. Eles estão bem pertinho agora, olha só. Poucos metros daqui. Os pescadores também precisam da sua estratégia. Apesar da fartura de peixes, a lei é rigorosa em Galápagos. Aqui não se pode usar redes ou armadilhas para a pesca em larga escala. Com tanta proteção, os animais se reproduzem à vontade. E isso é visível em qualquer direção para onde se aponta a câmera. No céu, nas rochas, no fundo do mar e nas pequenas fendas dos rochedos. A maior parte dos pescadores de Galápagos ainda pesca de maneira artesanal. Eles usam uma isca artificial pequena, ela vem pela água como se fosse um peixe, só que eles não usam equipamentos sofisticados, só a linha e pescam, seguram com a mão. No Brasil se fala linhada de mão. A pescaria começa e a dupla de pescadores logo mostra do que é capaz. 1, 2, 3 albacoras, uma espécie de atum. Vivendo! Aqui, aqui! Outro? E tem outro peixe aqui. Tanta fartura no mar, até quem não é do ramo consegue fisgar um peixe. Grande, hein? Mas entre fisgar e capturar, a diferença é grande. Passamos aí o cardume. Oh, se foi. Desculpe. O percurso é rápido. Nesta ilha, o ponto mais alto fica a 740 metros do nível do mar. Em pouco tempo, chegamos às montanhas. Aqui chove quase todos os dias, por isso a paisagem é assim, olha, muito verde. Esse é o lugar preferido pelas tartarugas gigantes, porque elas são herbívoras, se alimentam de vegetação. Aqui, elas têm comida à vontade. O guia Xavier segue as pistas deixadas pelo animal. Aquí podemos ver un rastro, un excremento de una tortuga gigante, ¿no? São fezes. Sí, exactamente. Podemos ver que está totalmente fresca porque sus hojas todavía de la vegetación Se alimentam só de vegetação solo mesmo, de dá pra gente vegetación, perceber. exactamente, diferentes clases de plantas, ¿no? Estamos no caminho certo. Encontramos uno, Raúl. Olha, Ahí está. Observa. olha só. Olha o tamanho desse bicho. Está gigante, ¿no? Podemos entrar suave, despacio para que no se asuste. Olha
só o tamanho dessa tartaruga. Siempre buscan las partes así como para esconderse un poco y refrigerar su cuerpo. Eu não sei se pela televisão, às vezes não dá uma ideia muito clara do tamanho de um animal. Eu vou me aproximar um pouquinho dela, só para vocês terem uma ideia do que é uma tartaruga gigante de Galápagos. Eu acho que ela está dormindo. Olha o tamanho. Se dice que para mover un animal de estos necesita 4 personas, ¿no? 4 personas aproximadamente. Javier está explicando que precisa de mais ou menos 4 pessoas para conseguir levantar uma tartaruga como essa. Nenhum outro animal na Terra vive tanto tempo quanto as tartarugas gigantes de Galápagos. Javier está explicando que é uma tartaruga que deve ter provavelmente algo em torno de 120 anos, justamente porque no casco dela já está gasto, as estrias do casco já não são tão visíveis e isso ocorre com o passar do tempo. Uma tartaruga como essa pode viver até 200 anos. Y lo más interesante es que después de 200 años ella puede seguir copulando, ¿no? Copulan, hemos visto tortugas muy viejas que copulan todavía y tienen bebé. Eso es lo interesante. Javier explica que mesmo com 200 anos elas continuam ativas sexualmente, continuam copulando e reproduzindo. Apesar do contato com o homem, algumas ainda se escondem nas carapaças quando alguém se aproxima. É o instinto de sobrevivência, herança dos tempos em que foram intensamente caçadas pelos navegadores que passavam por aqui. Essa espécie de tartaruga consegue ficar muitos meses sem comer e beber. Era, por isso, um tipo de reserva alimentar embarcada nos galeões. Hoje, a ameaça se manifesta de outra forma. A população de animais domésticos introduzidos nas ilhas aumentou muito nos últimos anos. Cabras, ovelhas, vacas e cavalos representam um perigo potencial. Como também se alimentam de pasto, competem com as tartarugas que não dispõem mais da mesma área para se alimentar. Talvez por isso mesmo, as tartarugas também briguem entre si pela comida. Quando o homem chegou em Galápagos, existiam nas ilhas 15 espécies diferentes de tartarugas gigantes. Hoje, este número caiu para 11. 4 espécies foram extintas, desapareceram. Para conter esta ameaça, foram criados alguns programas de proteção. Nas ilhas principais, existem centros de pesquisa e reprodução. O nome desta tartaruga é Lonesome George, algo como George, o solitário. É o último representante vivo no mundo de uma subespécie de tartaruga gigante. George foi encontrado numa ilha de Galápagos e trazido para este cativeiro. 2 fêmeas de espécies parecidas foram colocadas no mesmo espaço, mas foram rejeitadas por George. Es una sola especie de la isla Pinta en todo el mundo. Se ha buscado las hembras de esta especie, pero no se ha encontrado. Nosso guia, Javier Zambrano, explica que pesquisadores e cientistas já avaliam a possibilidade de fazer uma clonagem da tartaruga para evitar sua extinção. Si no hay éxito en los estudios de los científicos, está condenada a extinguirse esta especie. George, a tartaruga solitária, se transformou num símbolo de esperança para Galápagos. Representa a luta pela conservação do ambiente e também o quanto a diversidade no arquipélago é frágil e delicada. Além da diversidade e da exclusividade da fauna, existe um outro fator que torna Galápagos tão especial. É justamente o comportamento dos animais.
Nós estamos no meio de uma colônia de leões marinhos e eles simplesmente ignoram nossa presença, agem como se a gente não estivesse aqui. Isso acontece principalmente porque eles se sentem seguros, sabem que nessas ilhas há muito tempo o homem deixou de ser um predador. E essa condição permite esse momento tão especial, esse privilégio que é poder observar esses animais tão de perto. Eles formam uma das maiores colônias de Galápagos. Estão presentes em quase todas as ilhas. São simpáticos, muito carinhosos e também curiosos. Esse aí decide investigar uma das nossas mochilas. Este outro chega a roçar o bigode na câmera. Em terra, muitas vezes parecem desajeitados. Mas na água são velozes. E este aqui, esse maior, é o chefe, o líder do bando, é o macho. Ele forma haréns de até 20, 25 fêmeas e ele é o responsável pela proteção do grupo. Por isso que ele está nadando aqui em volta o tempo todo, vocalizando. Ele é o único que parece realmente incomodado com a nossa presença. Vocaliza como se dissesse, olha, não se aproxime muito, eu sou o dono do pedaço aqui. Os leões marinhos de Galápagos, também conhecidos aqui como lobos, são pescadores implacáveis. Comem, em média, 15 quilos de peixes por dia. Os machos são os maiores. Os adultos têm cerca de 2,5 metros de comprimento e podem pesar até 400 quilos. Na ilha San Cristóbal, a paisagem lembra qualquer praia do Brasil, com exceção dos leões marinhos. Eles sobem nos barcos e se agrupam para nadar e brincar perto das pedras. Até parece que a praia deles, a proporção é de centenas de animais para meia dúzia de banhistas. Fernanda cresceu na ilha. Garante que não há perigo em nadar perto dos filhotes, mas é bom não chegar perto demais dos grandes machos que podem se sentir ameaçados. Aquí puedes nadar con lobos, tiburones, ballenas, delfines, lo que sea. Olha só como eu estou bem acompanhado aqui. Bastaram alguns minutos e um pedaço de peixe, quantidade de pelicanos que apareceram e também de fragatas. Essa é a única maneira permitida de interagir com os animais aqui em Galápagos. Dessa forma, alimentando. As grandes revoadas são sinal de que na água o peixe também é farto. Às vezes, vale a pena observar as pequenas formações como essa dupla de pássaros. Os dois parecem voar e mergulhar de forma sincronizada. E na hora de sair da água, mostram o mesmo entrosamento. Estas rochas não servem como ponto de descanso somente para os leões marinhos. São habitadas por outras criaturas que lembram animais pré-históricos. São as iguanas marinhas de Galápagos, um dos melhores exemplos de como os animais tiveram que se adaptar ao ambiente para sobreviver neste arquipélago. Quando elas chegaram aqui, se alimentavam basicamente da vegetação que existia nas ilhas. Mas por causa de longos períodos de seca, tiveram que procurar alimento em outro lugar. E encontraram bem ali, no fundo do mar. Elas ficam normalmente no meio das pedras ou aqui nas encostas. Olha só, olha a quantidade, olha quantas que estão aqui. Elas ficam se aquecendo. São colônias muito grandes
que se espalham por toda a ilha. E existe em grande quantidade justamente porque só existe um predador natural para essas iguanas, que é um gavião, também endêmico, só existe aqui em Galápagos. Celso Garcia é um dos primeiros guias naturalistas do Parque Nacional de Galápagos. Desde 1970, ele estuda esses anfíbios. Na Ilha Margarida, Celso nos acompanha e explica alguns dos hábitos desses animais de aparência pouco amistosa, mas que, na verdade, não incomodam ninguém e passam a maior parte da vida pegando sol. O Celso está explicando que, normalmente, essas iguanas têm uma coloração mais escura, quase preta, e na época do acasalamento elas ficam mais avermelhadas, que é o que está se aproximando. Agora a gente já percebe ali na frente que é uma iguana já com uma cor um pouco mais avermelhada. É uma forma de atrair a la hembra. De atrair as fêmeas. Para las relaciones. Uma briga. Se está metiendo en el hábitat del otro, entonces principian a pelear. Estão brigando, um macho provavelmente invadiu. Son machos que están peleando por el territorio, por el hábitat. Eles são animais muito territoriais. Não admitem que outros animais invadam o território deles. No final da tarde, as iguanas se debruçam sobre as pedras como se quisessem olhar o mar, o habitat de onde vieram e para onde talvez retornem um dia. Ficam imóveis, parecem querer se eternizar ali como matéria de carne e escama esculpida nas pedras. Zelosos guardiões de Galápagos. Seguimos agora na direção da Cordilheira dos Vulcões, na Ilha Isabela. A paisagem e o clima começam a mudar. Nós chegamos na primeira parte do percurso, estamos a 900 metros de altitude e aqui em cima é impressionante a mudança do clima. Enquanto lá embaixo faz muito calor, a temperatura média é de 30 graus, aqui em cima faz muito frio. E olha só a paisagem. É que, na verdade, nós estamos no meio das nuvens, indo rumo aos vulcões. E a partir de agora, a gente vai ter que mudar o nosso transporte. É possível chegar até lá somente a cavalo. Pronto. 1h30 a cavalo. E olha só o que nos espera. Nem dá para saber. Quanto mais subimos, menos conseguimos enxergar. A visibilidade não vai além dos 20 metros. Essa é a ilha com as características mais primitivas do arquipélago. 5 vulcões ainda são ativos. A última erupção aconteceu há apenas 1 ano no Serra Negra. Nós estamos a 1.200 metros de altitude, num dos pontos mais altos da ilha. E exatamente na encosta do vulcão Serra Negra. A paisagem é impressionante. Tudo isso que a gente vê aqui embaixo é lava incandescente, é como se fosse um enorme caldeirão fumegante. Esta é a segunda maior cratera vulcânica do mundo. São 90 quilômetros quadrados de um vulcão que continua ativo. Tudo isso pode explodir a qualquer momento.
partir desse ponto, os cavalos não conseguem transpor o terreno, muito escorregadio e acidentado, e somos obrigados a caminhar. A única maneira de chegar até lá é caminhando. E olha, aqui a gente já está caminhando no lugar onde existem muitos sinais. Isso é uma rocha vulcânica formada pela lava. É esse terreno que a gente vai caminhar o tempo todo até lá. E esta paisagem é um bom retrato do que era Galápagos alguns milhões de anos atrás. Uma terra arrasada, onde não havia praticamente nenhuma forma de vida. Esse especialista diz que é impossível prever quando um desses vulcões pode entrar em erupção. Mas em Galápagos, há muito tempo não há registro de mortes causadas por eles. E como incrementam o turismo, as erupções de baixa intensidade acabam sendo muito bem-vindas. Perto da ilha de São Cristóbal, vamos ao encontro de um casal que passou grande parte da vida em Galápagos. Dona Angélica tem orgulho de tudo que conquistou para a família. O sítio que ela construiu com o marido foi batizado de Vila Agostina. Passem a minha humilde casita, esta é minha humilde casa. Com licença. Como esta es una casa pequeñita, como para 2 personas nomás, porque ya nuestros hijos ya son separados, ¿no? Ya son... Ah, sim. Dona Angélica nunca pensou em sair de Galápagos. Para ela, é impossível deixar sua casa, sua horta e seu jardim. Tem certeza de que nasceu no paraíso e quando morrer, já estará nele. Do lado de fora da casa, a horta é cultivada pelo marido, um ex-marinheiro que atracou em Galápagos e nunca mais arpou. Animado, Rodrigo percorre a plantação nos mostrando os rabanetes, os legumes, a cenoura, os pés de café, as ervas e mostra que do seu jardim também sai a sobremesa para as refeições de Dona Angélica. É uma fruta, senhor Rodrigo? Fruta muito boa. Ah, é uma fruta? Como se chama? Guava. Guava. É típica do Equador? Sim. Já está. Ah, você come? Sim. É muito boa. Muito gostoso. Doce. O trato com a terra não impediu que uma outra vocação brotasse. 2 vezes por semana, Rodrigo desce até a ilha para trabalhar como voluntário. Uma pequena olhada e ele já é capaz de fazer um diagnóstico. Ele não é médico, mas adquiriu na sabedoria popular conhecimento para auxiliar a cura. Não lhe ajuda o riñão. Eu aproveito para fazer uma consulta e o resultado não é muito animador. A cor dos olhos e algumas marcas no rosto indicam problemas no fígado e no intestino. Seu hígado está um pouco malo. Mi hígado? Esta raya que tem aqui quer dizer hígado. E a sangue está mal. Procurar um médico. Cuidado. A paisagem vai mudar. De volta para Quito, nosso avião sobrevoa as montanhas geladas dos Andes.
Em alguns momentos, é difícil saber onde terminam as nuvens e começa a neve. Nós estamos em Riobamba, capital da província de Chimborazo. Daqui nós vamos até uma cidade chamada Alauci. É uma viagem que de carro demora cerca de 2 horas, mas existe uma outra alternativa, que é fazer essa viagem de trem. Demora o dobro do tempo, mas é a melhor maneira para quem quer conhecer e observar melhor o que existe pelo caminho. E justamente por isso, olha só, todo mundo faz questão de viajar em cima dos vagões. E é isso também que a gente vai fazer agora. Um detalhe, são 6 horas da manhã e olha só, o trem já está lotado. De manhã, a temperatura fica em torno dos 2 ou 3 graus, mas o vento sopra forte e gelado. Apesar do desconforto, os viajantes parecem aproveitar. No meio do percurso, começa a aparecer uma bela e perigosa paisagem, cortada por córregos e desfiladeiros. A partir desse ponto, o trem diminui um pouco a velocidade, porque nós estamos chegando no trecho considerado mais perigoso do percurso. São lugares onde os trilhos não estão em boas condições e também onde a linha foi construída, olha só, à beira de verdadeiros precipícios. Vamos esperar que nada aconteça. Nossa torcida é interrompida por um susto. O trem descarrila, mas o acidente não provoca vítimas. Eles culpam o mau tempo pelo imprevisto. É por el problema de la lluvia. En invierno normalmente la madera cede y tratamos de arreglar este momento. Aos poucos, os operários dos trilhos conseguem repor a composição no lugar e a viagem recomeça. Para trás, ficam vilas de casas simples e populações empobrecidas. Chegamos finalmente a Alauci. É uma cidade tranquila. Estudantes disciplinados e uniformizados atravessam a cidade junto com o trem. Vamos pegar novamente a estrada. 2 horas de carro nos levam a Siquicili. Aqui encontramos um mercado barulhento. As feiras livres e os mercados populares fazem parte da cultura do povo equatoriano. Alguns são tão tradicionais que mantêm as mesmas características de séculos atrás. É o caso do mercado dos animais, um costume que resiste ao tempo e ajuda a contar um pouco da história desse país. É quase impossível ver alguém sem um chapéu ou um gorro, em parte por causa do frio, em parte pela tradição de cobrir a cabeça. Um outro costume é levar as crianças presas às costas. Assim, as mãos ficam livres para comprar e negociar. Você está comprando essa oveja? Sim, comprando. E a senhora está vendendo? Quanto a senhora está pedindo? Quanto custa? 50. 50? Você vai pagar 50? Não, vou pagar 45 e não me queda nada. 45. Não vale? Não pode? Pelas patas, as ancas e os dentes, os compradores avaliam a qualidade
cavalos, porcos e as populares alpacas e lhamas são vendidas na feira ao ar livre. E como se hace para saber se é um bom animal? Ah, essa tem a lã bem macia, mas... E essa outra aqui, ele está explicando que essa já não é... dá para perceber que é mais dura, não é tão macia assim. Nos Andes, Páramo é um lugar muito alto e isolado. São as faixas de terra situadas nas encostas dos vulcões e montanhas que ficam entre 3.000 e 4.500 metros de altitude. Por isso, Páramo tem também o sentido de limite. Vai até onde as condições do clima permitem que se plante qualquer tipo de semente. Enfim, até onde o frio e a altitude permitem a sobrevivência do homem. E o homem aqui tem uma vida dura. Juan passa o dia no campo com a família. A mulher ordenha a vaca com a ajuda de 2 netos. Depois, é obrigada a fazer longas caminhadas com os pesados baldes de leite até o caminhão de entrega. Isso é difícil, não temos, só temos esse pit-leite, não há de onde coger a plata. Mesmo com uma vida tão difícil, as mulheres parecem encontrar sempre um motivo para sorrir. Agora é hora de preparar o almoço. A neta adolescente vai acender o fogão, na verdade alguns pedaços de ferro apoiados sobre pedras. Embaixo, galhos e gravetos. E habilidade numa tarefa pouco aconselhável para uma menina. A avó e a neta se revezam com as panelas e as frigideiras que vão cozinhar o arroz, as batatas e a sopa. Para Carmen parece que no diminutivo tudo fica mais gostoso. Eu hago um arrocito, uma sopita, horchatica, umas papitas fritas. Depois do almoço, Juan tem uma segunda jornada de trabalho. Ele vai vestir a roupa de vaqueiro. A proteção para a perna lembra a bombacha do gaúcho. Depois vem o poncho. E então, o equipamento de montaria, o laço, o chicote, o cabresto e as esporas. Nos arredores da capital, uma construção marca a latitude 000, um lugar conhecido como a metade do mundo. Fabian Dera é diretor do Museu do Sol. Com uma vasilha, ele demonstra. Nessa região, as forças magnéticas da Terra se anulam. Por causa disso, a água cai de forma perpendicular quando a vasilha é colocada exatamente na latitude 000. Então vamos a destapar o água aqui e vemos como cai direto. Mira, estas hojas que ustedes ven aquí van a caer perpendicular, sin hacer ningún movimiento, de acuerdo a la zona equinoccial. Uns poucos passos à direita, a bacia fica abaixo da linha do Equador. O campo magnético faz a água girar no sentido horário. E observamos que o água nos vai fazer remolino em forma horária, de acordo à rotação da Terra. Mais alguns passos e a vasilha está agora acima da linha. E a água gira no sentido anti-horário. Destapamos a água e vemos que esse movimento natural, quando eu puse a água, é anti-horário. Estes são os movimentos naturais da Terra. Segundo Fabian, no lugar onde a força magnética é igual a 0, também é mais fácil colocar um ovo em cima de um prego.
la igualdad de fuerzas. Resolvemos tentar. Ele disse que se eu conseguir parar aqui o ovo, eu vou ganhar um diploma, um certificado. Cayó. Bravo. Entonces, nosotros vamos a oficializar su parada del huevo en la latitud 0 con este diploma que dice el señor Raúl Díaz equilibró un huevo en el centro magnético del planeta Tierra calculado com satélite. Nosso sucesso dura pelo menos alguns segundos. Tempo bem menor do que precisamos para entender como é possível existir um lugar como este. Um país onde as cores se multiplicam no céu, na superfície e no fundo do mar. Nos Andes, viajam em cima dos trens, pintam o cume das montanhas, explodem no topo dos vulcões. O Equador é isso, único, forte, frágil, eterno.